possibilidade de trabalho. Trouxe aqui um recorte de uma área urbana em relação ao que a gente tem de alternativas para o uso dessas imagens do WorldView 2, uma área urbana do bairro de Bangu, aqui do Rio de Janeiro, indicando aí, de alguma forma, um cenário bem urbanizado e que, de alguma forma, essas imagens nos dão possibilidade não só de planejamento urbano, como também de se investir em plano urbano também, porque, na verdade, as cidades elas estão crescendo, principalmente esse exemplo que eu tenho trazido aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Áreas rurais no entorno da região do Grande Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro, elas estão com a pressão urbana muito forte e existe ainda a alternativa de se fazer apoio dessas imagens para você planejar novos centros urbanos, novas cidades, entre aspas, né? Na verdade, existem as cidades que estão crescendo e esses aglomerados urbanos eles estão, na verdade, tendendo a crescer de forma mais expressiva, mais acelerada, por conta de empreendimentos que aqui no próprio Rio de Janeiro a gente já tem aí noticiado, né? Existe o complexo petroquímico de Itaboraí, que é um município próximo ao Rio de Janeiro. Existe o Arco Metropolitano, por exemplo, existe a própria CSA, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, como empreendimentos expressivos aqui no Rio de Janeiro que têm transformado o ambiente. Esse slide que vocês estão vendo agora nos dá um recorte da região oeste do Rio de Janeiro, uma região litorânea, onde você tem aqui um cenário, por uma determinada época, onde se instalou, na verdade, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA. Vou trazer um slide seguinte, mostrando de forma transformadora, né? Esse cenário que vocês estão vendo aí praticamente não tem nada de obras e edificações. A imagem seguinte já mostra as transformações que houve nesse ambiente do ponto de vista desse empreendimento da CSA, no sentido de visualização e de se dar conta das transformações que estão ocorrendo nessa zona de aborda, né, vamos dizer assim, de vizinhança desse aglomerado urbano do Rio de Janeiro. A própria CSA ela está em construção, é um empreendimento de grande porte e que, de alguma forma, já tem transformado de forma bem expressiva o que tem no entorno das áreas rurais. Então, existem áreas rurais já com data marcada para se transformarem em áreas urbanas, e existe o sério problema de plano urbano, nesse caso aí, dos urbanistas, de dimensionar habitação, dimensionar vias de acesso, toda essa problemática e todos esses assuntos que são de rotina dos urbanistas, no sentido de se ter obras sendo executadas que dê conta aí desse grande empreendimento. A gente fala do empreendimento em si, mas tem toda a questão de fornecedores, locais para habitação dos operários, dos empregados, e tem todas essas transformações que há em ambiente desse tipo. Existe um projeto financiado pela FAPERJ, que a Global Geo é colaboradora, e que a gente tem tido investimento bem interessante da parte técnica e trabalhado com imagens do WorldView com grande competência, com grande conforto e trazendo cenários muito interessantes para a gente explorar essa questão dos investimentos que tem nessa zona oeste do Rio de Janeiro. A zona oeste do Rio de Janeiro é uma zona que tem crescido demais do ponto de vista de trânsito de pessoas, de empresas, de pequeno e médio porte, e a tendência é você ter transformações também de investidores de empresas de maior porte. Aqui é um detalhamento dessa região da CSA, mostrando aí detalhes maiores dessa área urbana e de empreendimentos que estão, de fato, acontecendo em região desse tipo. Isso aqui é só um exemplo da CSA. Como eu falei agora há pouco, tem situações aí de outros empreendimentos no Rio de Janeiro, que, é claro, tem Copa do Mundo, Olimpíada, tem o Porto Maravilha, você tem o Comperj, tem o Arco Metropolitano. Então, a gente tem um cenário do ponto de vista de grandes investimentos na região metropolitana do Rio de Janeiro, que, de alguma forma, nos remetem a investir em imagens de alta resolução para planejar melhor o espaço e, de alguma forma, ter viabilização do dimensionamento desses projetos de engenharia que dão suporte a esses tipos de transformações no ambiente. Trouxe aqui, de forma exemplificando, um mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal, também dessa região da CSA, num primeiro cenário, do que a gente tem produzido aí na Global Geo em relação ao que a gente tem de possibilidade de mapeamento. Toda essa zona oeste está em fase de produção de mapas temáticos com
processo interno de segmentação, classificação digital e vetorização, nos trazendo mapas desse tipo aí que são muito, muito importantes para essa questão das análises que podem ser feitas em situações desse tipo de empreendimentos. Eu já estou um pouco mais na minha fala aqui, sintetizando agora nessa parte final, o que eu penso e o que eu observo, pela minha experiência e trabalhando em consultorias e também em ambientes acadêmicos, é essa questão das imagens, né, para a gestão do território e ambiental. E o que eu havia dito agora há pouco, é investimento em tecnologia de informação. Você tem aí, na verdade, agregado às geotecnologias, tecnologia de informação. Por exemplo, banco de dados. É um assunto que se tem que investir, porque a gente vai trabalhar com imagens de alta resolução, coisa que a gente já é rotina de muitas empresas no Brasil, e o volume de dados aumenta. Na verdade, a gente vê sempre, a imagem de alta resolução é uma coisa bem bacana, e é legal, tem um detalhamento, mas o gerenciamento desses dados tem que ser muito bem pensado. Tem que ter um projeto interessante na questão de recuperação de informações e de metadados. Tem várias questões aí envolvendo essa questão de investimento. Um assunto que é prioritário também é a computação de alto desempenho, que é o que eu tenho investido em pesquisas acadêmicas e também investido de forma pontual também com a Global Geo, é investir em máquinas que deem conta desse processamento duro, que é de imagens de alta resolução. Então, segmentação de imagem, classificação, isso requer um investimento de forma bem expressiva na parte de computação. E o processamento digital de imagem, eu listei aí umas aplicações, aliás, umas etapas que têm a ver com o processamento digital de imagens, que é a rotina de todo mundo. Então, todas essas etapas aí, elas devem ser exploradas com bastante rigor e competência, também tratando das imagens de alta resolução. No item seguinte, eu falei de bancos de dados de imagens e metadados. Isso é um assunto bem prioritário, porque a gente tem imagens com propriedades interessantes, características bem convidativas para a gente trabalhar essa questão de mapeamento com escala com maior detalhamento e com temas geográficos variados, e de alguma forma é necessário a gente ter bancos de dados indicativos do que tem de conteúdo das imagens. Então, os metadados são também interessantes porque aí a gente ordena de alguma forma o que tem de conteúdo e séries históricas, a gente falou agora há pouco, remete a gente ter uma gerência efetiva na questão dos dados que se tem a nível de instituição. O volume e tipologia de dados, isso aí é uma coisa importante, exigir um sistema gerenciador de banco de dados para dar conta disso. Efetivos avanços nessas potencializações de análises espaciais em escalas variadas é o que a gente investe, do ponto de vista de que os sistemas computacionais, sistemas especializados, eles oferecem mapas, oferecem resultados, relatórios, que vão realmente e estão de forma bem marcante, potencializando as análises que podem ser feitas em escalas até então não trabalhadas com sensores orbitais. Então, isso aí eu relacionei itens importantes do ponto de vista do que se deve investir e do que se tem a investir do ponto de vista seja empresa do governo ou empresa privada. Na minha fala, tenho aqui no final uma questão aí mostrando essa questão das ações. As ações são voltadas muito para o planejamento do espaço geográfico, no campo de governos municipais, estaduais, não esquecendo que os investidores de empresa privada se interessam muito por isso. A Zona Oeste é um exemplo típico. Existem empresas que querem se instalar naquela região e existem ferramentas que podem dar suporte à análise de cenários que são diretrizes para os empreendimentos que poderão vir lá naquela região e que já estão chegando, né? Eu coloquei grifado o plano urbano porque eu quero destacar que a gente fala em ambiente urbano, não é só planejar o ambiente urbano. Planejar é aquela coisa dura, rotineira dos administradores. Por exemplo, infraestrutura urbana, abastecimento de água, escoamento de esgoto, toda essa questão rotineira de municípios, ela é atendida de alguma forma com a questão de imagens dessa natureza, imagens de alta resolução. Mas o que a gente tem que forçar também é o seguinte, aí existem áreas rurais que estão se tornando urbanas. Então, você planejar novas cidades, é um caso típico a Norte Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, do Complexo Portuário do Açu. Existe uma área de restinga e que, de alguma forma, a gente tem como investir em imagens dessa natureza para justamente você ter um suporte maior, técnico, mais
mais apropriado para os planejadores e os urbanistas projetarem novas cidades. Então, existem, na verdade, condições de se ter investimento em imagens e mapeamento digital com esse propósito. A questão do Estado aí, a questão de responsabilidade, competência, isso aí é notado por todos nós, né? Gestão de crises, diretrizes em planos diretores, isso aí já é rotina. É claro que alguns planos diretores de municípios aqui no Estado do Rio, eu observo que ainda não incluem questões importantes no ambiente físico, para questões de ocupação. Mas, de alguma forma, é importante a gente ter esse tipo de visão em que as ferramentas elas potencializam essa questão aí do que se pode tratar em termos de planos diretores. E a avaliação dos impactos é o que se procura fazer, né? A consequência dessa questão dos desastres, e a gente tem que aprender com isso um pouco, que o planejamento é a questão principal. Se você não planejar bem e não tiver instrumentos para planejar e dados que te deem condições para ou prevenção ou minimizar os efeitos, isso aí é realmente já observado por todos nós. E existe hoje a questão dos condicionantes ambientais em termos de estratégia de coexistência, né? O que eu coloquei nesse texto aí é justamente a gente tem que conviver, a gente tem que, na verdade, minimizar os efeitos. A convivência ela é imperativa, não há como a gente pensar em chuvas intensas, estarão sempre presentes ao nosso redor e, de alguma forma, esses instrumentos eles não dão condições de ter esse planejamento melhor feito. E nessa questão de imagens para a questão de prevenção de riscos, existem os dados de relevo como sendo os dados principais num primeiro momento, para a gente ter essa visão de cenários e, de alguma forma, direcionar ações, sejam para projetos de engenharia ou para reassentamento de pessoas, como também dados auxiliares que são importantes para a gente ter esses análises, esses relatórios mais completos, mais seguros, do ponto de vista do que foi retratado, do ponto de vista das afirmativas que a gente pensa dizer, né, externar em relação ao que pode ser feito daqui para frente.